Eu sou grata ao Senhor pela oportunidade que Ele está me dando hoje e que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, né? Eu orei ao Senhor, né? E Ele me deu uma palavra e falou muito ao meu coração, né? E eu escolhi como tema dessa palavra aonde está a nossa segurança, né? E eu escolhi o Provérbios 29 e 25. Provérbios 29 e 25. Versículo 25. Amém? Vamos lá. Então, Provérbios 29 e 25. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Glória a Deus. Quando eu pedi ao Senhor uma palavra, né, Ele me mostrou esse versículo aqui. E eu achei muito maravilhoso, né? Porque ele diz, o receio do homem lhe arma laços. Muitas vezes, o nosso medo, né? Que o receio é o medo. A gente tem medo de fazer as coisas e a gente se esconde. A gente vai se escondendo, a gente vai se paralisando. E eu refletindo, Deus mostrou Saul, né? Saul, quando ele tinha medo lá de Golias, naquele tempo lá, o medo era o bendito Golias, que não era bendito, né? Ele se escondeu ao ponto que as pessoas batiam chamando por ele e ele não queria sair, porque ele tinha muito medo. Ele tinha muito medo. E ele era o rei, ele tinha lá os soldados, ele tinha tudo, mas ele tinha muito medo. Então, ali, eu trouxe para a minha vida quantas vezes, por medo, nós nos escondemos. Nós temos medo, muitas vezes, de falar do Senhor para a nossa família. Nós temos medo de falar do Senhor do nosso emprego. Nós temos medo de falar do Senhor quando somos chamados para evangelizar. A gente tem vergonha e a gente se esconde. E todas as vezes que a gente se esconde do Senhor. A gente não está se escondendo do homem, mas de Deus. E eu fiquei pensando, né, Senhor, quantas vezes eu já me escondi de Ti, quantas vezes o Senhor me pediu para mim fazer algo e eu disse não, eu virei as costas. A gente sempre usa uma desculpa. No meu caso, eu sempre uso a desculpa da enfermidade, né? Ai, tá doendo aqui, tá doendo acolá. Mas que nós não devemos olhar para isso. Daí Deus diz aqui na segunda parte do versículo, mas os que confiam no Senhor está seguro. Então a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Quando eu confio no Senhor, que eu coloco as minhas causas na mão do Senhor, Ele vai ser comigo, Ele vai fazer o impossível, né? Muitas vezes, daquele impossível, naquele momento que... muitas vezes até o pastor Bruno fala isso, que a gente é crente quando as coisas apertam, né? Quando as coisas ficam difíceis, é que a gente dobra os joelhos. Quando a gente já parou para pensar que muitas vezes Deus faz isso com a gente, que é para a gente se voltar a Ele, chegar na presença dele, fazer aquela oração sincera, confiar em Deus, daquele momento que a gente olha e a gente não vê saída, a gente olha e diz, Senhor, eu não consigo, Pai, eu não tenho forças, aos meus olhos não tem saída. E muitas vezes eu fiz essa oração para o Senhor. Muitas vezes na minha casa aconteceu coisas que eu dizia, Senhor, eu não consigo. Se o Senhor não for na frente, Senhor, eu não vejo saída, eu não sei o que fazer. E o Senhor respondeu. Teve um dia na minha casa que aconteceu algo que me entristeceu muito. Meu marido, ele não é convertido, então ele é muito usado o inimigo sempre usa ele. E teve... várias vezes aconteceu, mas teve um domingo que Satanás ele fez uma coisa assim terrível. Que o marido queria tocar fogo na casa, ele queria destruir tudo. Aquele dia eu fiquei assim, Senhor, o que é que eu faço? O que eu faço, Deus? Eu vou gritar, eu vou espernear, eu não posso fazer escândalo, eu não posso fazer nada. Só tenho a Ti. Daí eu chamei meu filho e a gente foi pro quarto. Meu filho, a única coisa que a gente pode fazer é orar. A gente foi pro quarto, orou, nesse dia a gente não veio para a igreja. E nesse dia o meu esposo, ele estava muito transformado.
eu olhava para ele e eu via que não era ele. Eu via sempre uma caveira nele. E eu orava repreendendo aquilo. Quando foi no outro dia, ele saiu. Ele saiu e quando eu estava no trabalho, ele me ligou, pede um Uber para mim. Eu disse, um Uber para quê? Eu vendi o carro. Disse, tu vendeu o carro? Eu disse, mas por que tu vendeu o carro? Porque eu quero acabar com tudo. E nesse daí eu fiquei nervosa, eu não consegui. Eu digo, olha, eu não consigo pedir um Uber, eu estou muito ocupado. Pega o executivo, dá teu jeito para voltar. Eu falei bem assim, né? Daí eu disse, Senhor, ele vendeu o carro. Ele tinha me dito no dia anterior que ele ia vender o carro, que ele ia tocar fogo na casa se eu não vendesse, porque a casa é no meu nome. Daí eu disse, Senhor, a casa eu não vendo. A casa é no meu nome, então se eu não vou vender, ele vai tocar fogo. O Senhor está nas tuas mãos. E eu fiquei lá no trabalho, né, orando. Quando eu cheguei em casa, eu olhei, realmente o carro não estava lá. Eu disse, tu vendeu o carro? Ele disse, vendi. Por quanto? Ele falou assim, um preço assim, irrisório. Ele deu o carro. Foi um preço muito baixo mesmo. Foi um preço muito baixo que ele vendeu. Daí eu disse, tu pensou no que tu fez? Daí eu disse, tu quer falar? O que tu tem para me falar? Porque eu tinha orado ao Senhor no dia anterior e eu tinha dito, Senhor, só o Senhor pode. Daí naquele momento ele pegou, falou tudo que estava no coração dele, irmãos. Tudo que ele tinha guardado, porque o meu esposo ele tem muita mágoa no coração. Ele é um homem que guarda muito ressentimento. E naquele dia ele falou tudo que ele tinha para falar. Eu acho que ele falou tudo que ele tinha no coração dele. Eu escutei, eu chorei. E eu chorei muito. Daí tá bom, eu tinha que trabalhar, né? Fui trabalhar, desse dia fiz uma maquiagem para ninguém perceber que eu tinha chorado, né? Daí porque eu trabalhando, atendendo o público, fui lá, me maquiei todo dia, cheguei linda e plena no trabalho. Ai, você está tão linda! Glória a Deus! Ninguém sabia como eu estava por dentro. Bom dia, tudo bem? Ah, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Trabalhei, quando eu cheguei em casa, calada, fiquei, daí passou-se uma semana. Daí na sexta-feira eu vim para a igreja. A irmã Cíntia me ofereceu uma carona, porque as coisas em casa estavam tão bem, que eu não tinha dinheiro nem para pegar um Uber. Assim, o resumo, porque quando for contar tudo, vai passar dos 30. Então, eu não tinha dinheiro nem para pegar um Uber. Daí, nesse dia, ela irmã Márcia, a senhora quer ir pro culto? Eu lhe ofereço uma carona. Eu disse, mas a senhora vai que horas? Ela me ofereceu, eu vim. Daí, antes de eu sair de casa, ele disse, olha, bora vender essa casa, não sei o quê. Eu virei as costas e vim embora para a igreja. Eu vim embora para a igreja, cheguei aqui, orei. Tá bom, passou. Quando foi no sábado de manhã, ele estava lá. Bom dia. Bom dia. E aí, vamos vender a casa? Eu disse, não, nós não vamos vender a casa. Você já não vendeu o carro? Então, se você vender o carro, você quer ir embora, você pode ir. Mas eu não me casei para me separar. Eu me casei, eu creio que o Senhor nos casou, nos levou a casar, nós casamos na casa do Senhor. Espírito, tu te lembra que nós casamos na casa do Senhor? Aquilo ali não foi para o homem, a gente fez uma aliança com o Senhor naquele dia. E eu não me casei para separar. Eu me casei para viver contigo a vida inteira. Então, a minha intenção não é separar. Eu não vou vender a casa. Falei para ele assim. Mesmo assim, porque geralmente eu sou muito... A pessoa diz, eu sempre concordo, mas eu fiquei firme, né, no que o Senhor me dizia. Porque na sexta-feira, quando eu vim aqui orar, o Senhor me mostrou a oração que eu tinha feito para ele chorando, né? E ele me respondeu, né? Ele disse, fica firme na tua palavra, seja firme. E eu obedeci, né? Porque eu não pedi o conselho do Senhor. Eu disse, Senhor, o que eu faço? Eu vendo a casa, eu me separo, eu acabo com tudo. Ele disse que vai embora, vai viver para um lado, eu vou viver para o outro. Mas eu não aceitava, porque eu tinha dito para Deus, eu casei na tua casa. Eu casei na tua casa e aqui eu quero viver. Daí quando foi no domingo, eu estava lá me arrumando para vir para a igreja. Daí, tu vai para a igreja? Eu digo, vou. Tu vai como? Eu digo, eu vou andando. Eu vou andando. Mas tu não pode andar, tu tem as tuas dores. Eu digo, mas a gente faz um jeito, dá um jeito. Daí estava lá pronto, daí ele pegou, pede Uber, que eu vou pagar Uber para vocês ir, né? Daí a gente veio.
Tô aqui com o Gustavo, quando pensa que não, ele chegou depois. Chegou depois, eu fiquei assim. E tem sido assim os dias, né? Passou-se. Voltou, tá vindo para a igreja comigo, não sei se vocês têm percebido. E muitas coisas têm acontecido, né? Então eu digo que confiar no Senhor é isso. Ali naquele momento eu poderia ter cedido, eu disse, não quer separar, tu já vendeu o carro, vamos vender a casa, tu segue a tua vida, eu sigo a minha. Só que eu lembrei que no dia que eu casei, no dia que eu casei aqui nesta igreja, eu me lembrei de todas as bênçãos que foram declaradas. Eu me lembrei de tudo que o Senhor me trouxe à mente, de quando eu era jovem, que eu tinha aceitado Jesus. E eu me lembrei que quando eu tinha 15 anos, eu aceitei Jesus e eu fui batizada. E Deus me trouxe aquelas lembranças das coisas que eu dizia para Deus na minha juventude, que eu queria servir. Daí Deus dizia assim, eu pude um dia ter ficado longe, ter me afastado do Senhor, mas aquilo sempre estava em mim, né? Aquela lembrança. Então, nós viemos aqui ler a palavra do Senhor. Esse ano nós estamos mais focados, né? Todo mundo lendo. E o Senhor tem falado muito comigo. Todas as vezes que eu leio a palavra, ela se renova, ela vem de um jeito novo. Então, eu vi aqui, como confiar em Deus? Em Salmo 119, do 101 ao 104 diz, como confiar no Senhor? Eu vou ler para os irmãos. Desvia os pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não se aparte dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então, eu lendo essa palavra aqui, eu digo, como, né? A pergunta é, como confiar em Deus? Eu tenho que me afastar dos maus caminhos, eu tenho que me afastar daqueles que me afastam do Senhor, que muitas vezes a gente dá ouvidos, né? Quando eu estava passando por isso, tinha gente assim, que a gente procura a mãe da gente, né? Às vezes a gente procura a mãe, larga tudo, vira as costas, começa de novo. Mas eu não queria começar de novo, porque eu lembrava do compromisso que o Senhor tinha feito, que eu tinha feito com Deus. Eu lembrava, porque disse, minha filha, abandona, larga de vez. Eu digo, não, eu não quero largar de vez, porque eu lembrei do compromisso que eu fiz com o Senhor. Como o apóstolo falou, tudo são o nosso compromisso que a gente faz com o Senhor, são alianças. A partir do momento que a gente faz uma aliança com o Senhor, a gente tem que lembrar dela. E a gente vai se lembrar, e é nela que a gente vai se fortificar. Então, lendo a palavra do Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou me fortificar, porque a palavra de Deus diz, desvie os meus pés de todo o mau caminho. Qual é o meu mau caminho? Seria eu ter gritado com meu esposo, ter dito, quebrado a casa junto com ele. Seria um mau caminho, não seria? Seria mais um motivo para a gente se separar. Mas eu não fiz isso, eu fui para dentro do quarto. Observa a tua palavra, observa a palavra do Senhor. Eu fui buscar aqui na palavra do Senhor, que ele disse para mim o quê? Confia em mim, que eu sou contigo. Ele diz na palavra dele, ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor vai me dizendo isso e vai me fortalecendo todos os dias. O Senhor vai me dizendo e diz para cada um de nós nessa manhã que Ele é conosco. E por mais difícil que seja, Ele é conosco. Ele ouve o nosso choro naquele momento que nós não temos força para orar, naquele momento que nós não temos força para dizer um nada, que a gente só faz fechar os olhos e diz. Muitas vezes eu disse, Senhor, eu não consigo, e só chorava. Ele está ouvindo, porque ali naquele momento nós estamos sendo sinceros. Então eu vejo que o Senhor, ele usa esses momentos para quê? Para nos trazer para perto dele, para que a gente venha confiar mais e mais nele. Então, a palavra dele diz para a gente o quê? Que ela é mais doce que o mel. Quando eu me alimento dessa palavra, eu vou ter cada vez mais força, porque eu vou lendo, eu vou me fortificando. Eu vou lendo, eu vou sendo edificado. A palavra do Senhor diz para mim o quê? Santifica-se. Eu sou pecador, sou. Te aparta dos pecados, guarda os meus mandamentos, segue os meus preceitos. A gente vai lendo e sempre ele vai repetindo. Guarda os meus mandamentos, seja obediente,
faça a minha vontade, e você terá uma vida o quê? Uma vida longa, uma vida abençoada. O Senhor, ele vai dando pra gente o quê? Bênçãos. Pra gente ter essa bênção não é difícil. É só ser o quê? Obediente. O problema é que nós não queremos ser obedientes. A gente quer fazer o quê? A nossa vontade. Josué aqui, a gente leu da palavra que o quê? Ele tinha um pacto com o Senhor. Tudo ele tinha que primeiro perguntar. Mas ele foi fazer a vontade dele. Quando ele se tocou, ele foi lá. Pediu perdão do Senhor. Senhor, olha, eu não te perguntei, não te consultei, mas eu estou vindo agora consultar, né? E o Senhor perdoou ali e ele deu aquele decreto para aqueles que o enganaram, né? Então nós temos que pedir do Senhor também astúcia para não ser enganados. Pedir a astúcia do Senhor para não se deixar enganar pelas emoções, para que nós não venhamos se deixar enganar pelo momento de fúria. Porque às vezes no momento de fúria a gente pode fazer algo que vai desapontar. Porque o que aconteceu com Moisés? Moisés, no momento de raiva, ele deixou de entrar na terra prometida. Ele não deixou de ser salvo, mas ele perdeu uma bênção. Porque ali no momento de raiva, ele fez o que o Senhor não mandou. Então isso traz para nossas vidas o quê? Que eu tenho que ser obediente. Eu posso até não perder a minha salvação, mas eu posso perder uma bênção, algo que o Senhor queria fazer por mim, e Ele não vai fazer. Por quê? Porque eu sou desobediente, porque eu não obedeço, porque eu não faço o que Ele me diz. Amém, irmãos? E aqui em Salmo 119, 63... também tem uma passagem muito importante. Salmo 119, 63, para quem quiser acompanhar. Companheiro sou de todos que temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, aqui a palavra diz o quê? Que eu sou companheiro dos que temem, que eu tenho que me juntar daqueles que têm a mesma fé que eu. Se eu estou fraco, eu tenho que buscar o meu líder, eu tenho que buscar alguém que possa me ajudar. Eu tenho que procurar alguém que possa me ajudar em oração, que possa me ajudar a me dar uma palavra de ânimo. Porque tem horas, irmãos, que nós não conseguimos orar, que nós não conseguimos meditar, porque a aflição está tão grande, mas nós temos líderes espirituais. É por isso que nós temos líderes, nós temos pastores, nós temos apóstolos, nós temos pessoas para nos ajudar na fé. Então a palavra de Deus diz que nós temos que se juntar, não é se afastar, como o nosso apóstolo falou aqui, é se juntar, é estar ali, irmão, vamos orar. Está acontecendo, às vezes a pessoa toca, está tudo bem, muitas vezes a gente diz que está tudo bem, né? E diz que está tudo bem sorrindo, mas não está. E a gente tem vergonha de falar para o nosso irmão na fé que a gente está precisando de ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, irmãos. Não é vergonha pedir ajuda em oração. Não é vergonha pedir oração dos nossos líderes na fé. Porque nós vemos que nós tivemos vários líderes aqui no passado. Josué, teve quem? Teve Moisés, teve agora José, Arão. Eles todos foram líderes, eles estavam ali intercedendo pelo povo. Então hoje nós temos também nossos intercessores aqui na terra, que o Senhor escolheu, ungiu. Eu creio que cada um líder que está aqui foi escolhido pelo Senhor, foi ungido. Da palavra do Senhor diz sempre, né, que quando eles passou para Josué, né, lá diz que de 7 em 7 anos, ele tinha que ler os mandamentos, né, para eles não se esquecerem. Então, 7 anos eu digo até que é muito, né, que a gente teria que ler todos os dias, toda semana para se lembrar. Eu, lá na minha casa, eu coloquei os 10 mandamentos, desde quando eu me converti, eu coloquei lá na minha parede, né, os 10 mandamentos para mim não esquecer. Os 10 mandamentos, os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Tem na minha parede, para sempre quando eu for orar, eu ir lá e me lembrar que eu não tenho que esquecer, porque os 10 mandamentos, a gente seguir os 10 mandamentos do Senhor, a gente vai viver bem. E a gente ter sempre o quê? Pedir perdão do Senhor. Porque a gente lendo a Bíblia, a gente vê que sempre eles estão ali pedindo perdão. Ninguém é perfeito, perfeito só o nosso Senhor. Mas por eu não ser perfeito, eu vou viver em pecado? Não, eu vou tentar viver em comunhão com o Senhor. Ele diz, santifica-se. Como é que a gente se santifica? Pedindo perdão, orando, buscando a palavra dele, meditando, né, e pedindo forças, até mesmo para jejuar. Senhor, eu não tenho forças para jejuar. Senhor, eu não tenho forças para ler a tua palavra. Senhor, eu não tenho forças para ir à tua casa. Ele sabe que a gente não tem força, mas ele quer ouvir da gente. Ele quer ouvir que nós
que nós precisamos disso, porque se nós não falarmos, fica difícil. Eu posso dizer para Deus bem assim: ah, pai, tu sabe de tudo, o Senhor sabe de tudo, resolve aí. Ah, mas eu não falei nada para ele. Ele quer que eu abra a minha boca. Ele diz assim: te expressa, fala, diz, clama, né? Clama, me busca, santifica, purifica-se. Então, como é que eu vou fazer isso? Buscando ao Senhor. Porque se eu só ficar no meu cantinho parada, Senhor, tu sabe de tudo, Senhor, tu sabe de tudo, ele não vai fazer nada. Porque eu não estou falando, ele sabe de tudo, mas eu tenho que me expressar. Eu tenho que dizer assim: pai, tá difícil. Pai, eu não consigo. Senhor, a minha vida financeira está assim, assim, assim. A minha família está assim. Eu estava pesquisando os dias que eu estava bem assim, eu assim: meu Deus, me ensina aí a orar. Como é que é a oração correta, né? Me ensina a fazer uma oração correta. Daí eu vi que nós temos que ser o quê? Diretos, né? Ah, tu sabe de tudo não. Senhor, o negócio é o seguinte: na minha casa está acontecendo o quê? Discórdia. Então, Senhor, da minha casa, eu quero que tu retires a discórdia. Na minha casa está acontecendo o quê? Brigas. Na minha casa está acontecendo o quê, Senhor? Separação. Está faltando dinheiro, está faltando alimento. Meu filho está desobediente. E assim vai dizendo para o Senhor. Porque assim eu estou falando para o Senhor o que está mais me afligindo, o que está mais me incomodando. Então, é essa confiança que a gente tem que ter no Senhor. Foi o que o Senhor me mostrou e tem me mostrado, né? E eu tenho ficado assim muito feliz. E hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei muito feliz, porque tudo que eu pedi para o Senhor, Ele me confirmou. De manhã, quando o apóstolo estava falando, estava orando, tanto que eu fiquei lagrimando ali na cadeira, porque foram respostas do que eu venho pedindo ao Senhor. Estratégia, né? Senhor, me dá estratégia. Me dá estratégias. Teve um dia que na minha casa teve uma briga muito grande por causa de dízimo. Meu esposo viu eu dar o dízimo e ele chegou lá em casa quebrando porque tu dá dízimo para a igreja e eu preciso de dinheiro, e por que tu não dá o dinheiro? E foi uma briga terrível. E eu passei um tempo sem dar o dízimo porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de dar o dízimo, porque eu digo, ele vai ver eu dar o dízimo e vai chegar lá em casa, vai ter briga, vai ter contenda. Daí eu digo: Deus, eu preciso de uma estratégia. Como é que eu vou dar o meu dízimo sem esse homem ver? Eu passei a dizimar em Pix. Eu passei a dizimar em Pix, irmãos. Eu não venho mais aqui na frente para o meu esposo não ver, entendeu? Por quê? Para evitar o quê? Discórdia, porque na cabeça dele, no lugar de eu dar o dízimo para o Senhor, eu tenho que dar o dízimo para ele, que ele precisa mais que a igreja, entendeu? Ele pensa que, né? Então eu tive que usar e desde quando eu comecei a usar essa estratégia, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Graças a Deus eu estou conseguindo resolver as minhas questões financeiras, porque eu estava com a minha vida financeira estava bem amarradinha. Eu não estava dizimando, eu estava com medo do meu marido porque eu dizimava, eu estava com medo do meu marido porque ele queria se separar, queria acabar com tudo, eu estava com medo. Mas a partir do momento que eu confiei no Senhor, que eu falei: Senhor, eu não quero, uma coisa que eu sempre digo para o Senhor: de onde eu vim eu não quero voltar, a vida que eu tinha eu não quero mais, eu quero te servir, Senhor, para o resto da minha vida. Então eu sei que eu sou provada nisso, porque eu estou dizendo o Satanás está ouvindo o tempo todo: olha, eu quero o Senhor, então, quer mesmo? Deixa eu ver se tu quer. Daí ele vem, mas eu quero o Senhor para toda a minha vida. Então eu digo para vocês, que vocês sejam fortes, com a palavra do Senhor diz, sejam fortes, corajosos, confiem no nosso Deus, porque nós vamos ter a vitória. Por mais difícil que pareça, muitas vezes dentro da nossa casa é o nosso maior campo de batalha, os nossos filhos, né, a nossa família, a nossa mãe. A gente escuta muitas palavras que nos entristecem, mas naquele momento a gente tem que olhar que aquela palavra não são nossos filhos, não são nossos parentes, é o próprio inimigo usando eles, e que nós temos que ser mais fortes, nós temos que nos revertir com o quê? Com as armaduras do Senhor que está lá em Efésios. Eu tenho que me revertir com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com o cinturão da verdade, com as sandálias do Evangelho, buscando tudo isso para que eu venha me fortalecer. E foi isso, gente. Então, eu quero dizer para vocês
que o Senhor é conosco, né? E Ele nos ouve. Por mais difícil que seja, irmãos, por mais improvável que seja, a gente pode estar ali capenga, sem conseguir andar, sem conseguir muitas vezes se levantar. Muitas vezes a gente não consegue dormir. Mas saiba que o Senhor, Ele está ali conosco, esperando só que a gente abra a nossa boca e diga o que nós estamos querendo. Ele não é também o gênio da lâmpada, né? Que Ele vai fazer assim, não. Ele quer ver nossa atitude, Ele quer ver os nossos atos, Ele quer ver o que a gente vai fazer. Glória a Deus, muito obrigada pela oportunidade. Amém.